Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé. Vocês estão bem? Certo? Tomaram o cafezinho da Daiane aí já? Top, né? Arrebenta no café, né, Dai? Bom demais. Mais um culto de ensino. Não deixa de ser um culto de adoração, porque a gente vai adorar o tempo todo através dos nossos louvores, né, que é uma palavra cantada. Então vamos cantar junto também, tá, irmãos? Vamos adorar junto. Mas nós vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, amado, em nome de Jesus, estamos essa noite aqui, Pai, agradecidos por essa oportunidade. Nós podemos estar aqui, Pai, para te adorar, ouvir mais a sua palavra, aprender mais de ti, Deus, para que a gente possa dar exemplo lá fora, Senhor. Primeiramente com a nossa família, a nossa casa também, no nosso trabalho, que a gente possa fazer diferença. E nos transforma, Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos ser transformados por ti, Deus. Restaurados, Pai. Nós te amamos, te adoramos, hoje e sempre, Pai. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio. Ainda
e não haja fruto na vide. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os teus olhos em chama. Eu perguntei sobre os teus olhos, Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, aplauda aí, irmão. A palavra está com o pastor Igor Silva. Vamos falar, irmãos, então da leitura das Escrituras no culto, porque nós já falamos sobre os elementos que regem o culto público, que é a oração, a centralidade da palavra, a leitura pública e os cânticos, os louvores espirituais. E nós estávamos falando sobre a centralidade da palavra, né? A palavra verdadeira como centro de todo o culto para glorificar a Deus, porque através da palavra nós somos gerados, é gerado vida através da palavra. Então nós falamos bastante tempo aí sobre a centralidade da palavra. Agora nós vamos falar sobre a leitura das Escrituras, irmãos. A leitura das Escrituras num culto público. Por quê? Porque a palavra ela é inerrante, ela não erra. Às vezes nós falhamos na oração, nós falhamos numa leitura, nós falhamos em um cântico, mas a Bíblia ela é inerrante e ela é suficiente. Por isso que tem como um dos princípios reguladores do culto a leitura das Escrituras no culto público. Não pode
Não pode, irmãos, haver um culto sem a leitura das Escrituras dentro da liturgia, seja no começo, no meio, no fim, na hora do sermão, mas a leitura pública das Escrituras, ela faz parte do culto. Isso é desde o Antigo Testamento. Desde lá da Antiga Aliança, nós já vemos os profetas, os sacerdotes, os escribas, Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo com muita ênfase, lendo as Escrituras, e nós temos visto, por algum tempo, fugir dos cultos públicos à leitura da Escritura. A ponto, irmãos, que por a chegada da tecnologia, a Bíblia física ela acabou até desaparecendo um pouco. Antigamente nós víamos muito a Bíblia física, né? As pessoas manuseando a Bíblia física, e com o passar do tempo, com a chegada da tecnologia, as pessoas acabou se desapartando um pouco da Bíblia física, né? E também porque nos cultos não está tendo mais relevância a leitura das Escrituras, né? Os louvores não são a palavra de Deus, a oração não é a palavra de Deus, o sermão é um texto isolado e depois ele é repleto de histórias, de contos, de coisas que aconteceu pessoalmente. Então nós, dentro da doxologia, que é a glória de Deus, no culto corporativo que nós estamos aprendendo, nós vamos falar hoje sobre a leitura das Escrituras no culto público. Abre aí 1 Tessalonicenses 5, vamos ler o 27. Vocês viram que a gente está começando os nossos cultos agora, e faz parte da nossa liturgia, irmãos. A nossa liturgia por completa ainda está em fase de montagem, por algumas alterações que a gente teve, mas vocês viram que já está definido a oração do Pai Nosso como parte da liturgia do nosso culto. Todos os nossos cultos vão começar com uma oração do Pai Nosso, por dois motivos. Vocês querem saber ou não? Um, que parece que ninguém sabe orar. Toda vez que a gente precisa de alguém para orar, ninguém quer orar porque ninguém sabe orar. Ou seja, se não tem oração, não tem relacionamento com Deus. Você não sabe orar aqui, não sabe orar em lugar nenhum. A gente sabe que tem todo essa questão de medo, de bloqueio. Mas, gente, tem que quebrar isso aí. Nós estamos aqui para servir a Deus, não um homem. Nós temos que se expressar, nós temos que quebrar todo esse bloqueio. A gente vai para a rede social e fazemos live, fazemos chamada, fazemos vídeo. Aí chega aqui na igreja, você não pode orar? Ah, melhor fulano, né? Então tá, aí falar todo mundo sabe falar, né? Ler, quase todo mundo sabe ler. Então nós vamos começar os cultos com o Pai Nosso, ou seja, vai pegar o microfone, vai chegar aqui e vai ler o Pai Nosso. Acabou, não vai ter erro, porque não vai falar bobagem, não vai falar besteira. Nós vamos fazer uma oração cristocêntrica, que é a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Dentro dessa oração do Pai Nosso já tem confissão de pecados, já tem a entrega da nossa vida ao governo de Deus, já tem o pedido da necessidade de Deus. Então pronto, fechamos a liturgia, matamos uns 3, 4 coelhos numa paulada só. Todo mundo participa do culto, podendo vir abrir o culto com a oração do Pai Nosso. Nós já consagramos o nosso culto à centralidade de Jesus, porque é uma oração perfeita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, no céu como na terra. É a oração perfeita. É melhor do que nós começarmos falando abobrinha, orarmos abobrinha. Então vai fazer parte da nossa liturgia, e já faz parte da leitura bíblica, porque todo mundo vai vir aqui, Mateus 6, vai abrir e vai ler. Fora isso, irmãos, vamos ter outras coisas dentro do nosso momento litúrgico, né? O bom do Pai Nosso é que ele já abrange muitas coisas: confissão de pecado, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós já estamos aí fazendo uma oração, uma confissão de pecado.
de perdão de pecados. Então é muito bom. Então você se prepare aí, que pode ser daqui a pouco é você, tá, irmãos? A não ser que tenha alguém mudo, né? Não vi não, que na igreja tem não, né? Acho que todo mundo fala. Então, mas eu aceito que tem pessoas que têm bloqueio com o microfone da diarreia, Teve uma pessoa aí que eu falei assim, já vou avisar agora, que se der diarreia, você já toma aquele negócio lá, toma uma maisena com... Aí eu falei para ela, semana que vem você vai fazer a oração do Pai Nosso. Sério? Tranquilo? Não, tranquilo. E começou a tremer, aí no meio de semana já deu dor de barriga, já deu diarreia, deu dor de cabeça, deu tudo. Mas faz parte, irmãos. Eu lembro que quando eu estava lá no Emanuel, e sempre me dava a oportunidade que eu tinha lá, irmãos, era só para avisar que ia ter coisa na cantina, tá? Eu parecia vendedor de rede, só para isso que eles davam oportunidade para mim. Toda vez que ia ter alguma coisa na cantina, eu que dava o recado, espetinho, cachorro quente. Eu só servia para isso lá, mas glória a Deus, era bênção, né, irmãos? E a hora que chegava um momento, irmãos, que eu saía lá do fundo, para subir lá em cima, para dar, parece que eu tinha vindo de casa correndo. E começava a secar a boca, e começava a bater o coração. Então eu sei como que é, eu entendo. Mas devagarzinho vocês vão se soltando, devagarzinho a gente vai se encaixando, porque é muito bom glorificar a Deus, irmãos. Olha lá, o que Paulo fala. Irmãos, Paulo aqui ele usa de um termo jurídico para começar esse versículo. Conjuro-vos. Conjuro-vos é um termo jurídico. Juro, um juramento. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lido a todos os irmãos. Então Paulo está desafiando, dando uma ordem para que essa epístola de Tessalônica seja lido entre todos os irmãos, para vocês verem como que a leitura das Escrituras ela é indispensável no culto. Por quê? Porque a Escritura é lâmpada para os nossos pés. A Escritura é a direção pastoral. A Escritura é a direção do presbitério. A Escritura é direção para o esposo, para a esposa, para os filhos, para o irmão. Em todos os aspectos a Escritura não tem como nós cultuarmos ao Senhor, pregarmos, falarmos, cantarmos, se nós sairmos fora da Escritura. A ponto de Paulo falar, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Era tão necessário, era tão indispensável, que Paulo fez como se fosse um juramento, né? Para que não passasse despercebido a leitura dessa epístola. É o 5:27, né? Bem no finalzinho dela, né? Irmãos, orai por vós, saudai todos os irmãos com óculo santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Paulo já nos ensina a igreja aqui, que há uma necessidade muito grande da leitura das Escrituras. E quando nós falamos de leitura, irmão, às vezes você fala assim, mas todo mundo que vai pregar lê a Escritura. Só que a leitura é uma questão gramatical. Leitura não é algo aleatório. Quando nós falamos da leitura, nós temos que levar em consideração todos os aspectos gramaticais sobre a leitura. Porque a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus, ela é Deus, ela é a revelação de Deus, mas ela é livros. Por isso que ela chama Bible, de biblioteca. O que é isso? A junção de vários livros. E quando você pega essa biblioteca aqui, de 66 livros, ela tem vários teoliterários. Ela tem salmos, tem provérbios, apocalíptico, carta e epístola, tem narrativas e assim por diante. E nós precisamos levar isto em consideração.
Não podemos sair lendo de qualquer maneira. Então, quando nós falamos da leitura das Escrituras, nós estamos falando de um contexto também. Nós estamos falando em levar em consideração a questão geográfica, a questão histórica, o tempo verbal, a questão da semântica, a questão da etimologia, todos esses aspectos. Não podemos somente pegar um texto isoladíssimo e ler e pronto, acabou. E isso é um erro que nós temos visto muito, irmãos. Eu já cometi esse erro demais na minha vida também, antes de me dedicar mais aos estudos. Eu pegava um texto e levava em consideração aquele texto, mas não levava em consideração a questão do contexto e do pós-texto. O que falava antes, o que falava depois. A questão gramatical, tanto portuguesa como grega. A questão do tempo verbal, a questão da pessoa e assim por diante. Então, quando nós falamos da leitura pública, não é só chegar aqui, abrir a Bíblia e falar. Ler só. Nós temos que levar em consideração muitas coisas. Por isso que às vezes a gente vê tantas coisas do Antigo Testamento, as pessoas querendo aplicar para o nosso tempo, querendo aplicar para a igreja, e não tem como. Nós só conseguimos aplicar o Antigo Testamento se ele tiver fundamentado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está antes da formação do mundo, Jesus Cristo já era presente. A palavra diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Jesus Cristo está presente em todas as Escrituras. A Bíblia, ela é totalmente doxológica, ela é totalmente voltada à glória de Deus. Mas, irmãos, tem a questão temporal, tem a questão cultural, a questão histórica, a questão geográfica, a questão de dispensação, economia, administração. Então nós não podemos pegar todas as coisas do Antigo Testamento e aplicar no Novo Testamento que não esteja ligado a Jesus Cristo. Não tem como. Nós precisamos levar isso em consideração. Então, mas hoje nós estamos falando mais da questão da importância da leitura bíblica, né? Como é importante a leitura bíblica, seja ela, irmãos, em um salmo, seja ela na oração do Pai Nosso, seja ela em um texto, vai falar de oferta, vai falar do dízimo, pode ler um texto, né? Vai falar, ler um salmo. A leitura bíblica é muito importante. Não tem como nós fazermos um culto e passarmos despercebido pela leitura bíblica, porque isso é a lei do Senhor, a palavra do Senhor, desde lá de Moisés, com o Pentateuco, desde lá de Moisés, sempre os escritos, a lei do Senhor, ela foi escrita para ser lida, para ser transmitida, para que as pessoas ouçam. Nós vemos, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Mas como alguém ouve se alguém não fala? Como podemos ouvir se não tem quem fala? Então a questão auditiva, a questão de ouvir, ela é muito importante na fé. Ela é muito importante no aprendizado. Então nós precisamos ler, nós precisamos falar, nós precisamos verbalizar. E isso desde o Antigo Testamento. Lembra quando Deus chamou Moisés, subiu no Monte Sinai para receber do Senhor os mandamentos da lei na pedra, e ele repassava. Quando o Senhor, ele se apresentava um profeta, ele falava assim: diz ao meu povo, está escrito. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás, que ele falou? Está escrito, está escrito, está escrito. Abre lá Neemias 8, vamos ler do 3 ao 6, um texto lá do Antigo Testamento, só para vocês verem como isso era cultural, como era de costume, como isso era como se fosse um mandamento do Senhor, a leitura das leis do Senhor. Olha lá, Neemias, e leu no livro, leu na onde? No livro. Ou seja, a leitura das Escrituras. E leu no livro, diante da praça, diante da congregação, diante do povo, que está fronteira à porta das águas. Desde a alva
até o meio-dia. Olha o tempo que ele ficou fazendo essa leitura. Perante homens, mulheres e os que podiam entender. Ou seja, se tivesse criança que entendesse o que ele estava falando, ele estava lendo do mesmo jeito. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, ele estava falando e todo mundo estava atento, ouvindo. Ele não estava falando nada aleatório, ele estava lendo o livro da lei. Põe o 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Reverência ao Senhor. Adoração. Naquele tempo tinha um costume de colocar o rosto em terra para representar uma reverência ao Senhor. Através do quê? Da leitura. Leitura da Bíblia. Leitura das Escrituras Sagradas. Então, como é importante dentro dos princípios regulamentadores. Irmãos, desde a Reforma Protestante, que nós comemoramos agora este mês, né? Esse princípio regulador, ele veio para colocar as coisas no eixo, que tinha saído do eixo. Muitas coisas tinham sido incluídas no culto e muitas coisas tinham sido retiradas. Muitas coisas com teor didático, pedagógico, e muitas coisas com teor pagão. E através principalmente de Lutero, Martinho Lutero, a reforma ela foi assim, essencial para o cristianismo. E esses princípios reguladores do culto surgiu aí. Ou seja, as pessoas estavam fazendo o culto ao Senhor de qualquer maneira, incluindo coisa, tirando coisa, e achava que aquilo era o culto, estava fora. Das coisas principais que aconteceu era a questão do culto ser inteligível. Ou seja, era ministrado em latim naquele tempo. As pessoas não entendiam. As pessoas tinham dificuldade de entender. O culto não era inteligível. O culto tinha muitas coisas didáticas para facilitar as pessoas a aprenderem sobre Cristo. O ponto de inserir imagens, artifícios, e a reforma veio para colocar isso no eixo, embora nós vemos de um tempo para cá que já está saindo fora de novo, né? Precisava urgente de uma reforma, não reforma da Bíblia, mas reforma de como as pessoas têm agido perante a Bíblia. A mesma coisa que aconteceu lá, irmãos. Nós precisávamos, como talvez hoje não surja outro Martinho Lutero, os líderes, os pastores precisavam buscar a direção de Deus e cada um fazer a sua reforma pessoal dentro das suas igrejas e não deixar as coisas sair do trilho. Tantas coisas, irmãos, foram incutidas dentro do culto público, tantas coisas foram tiradas. A leitura bíblica foi tirada, a oração de perdão de pecados, o credo apostólico foi tirado, louvores que exaltam o Senhor e não o homem foi tirado, e louvores que exaltam o homem foi tirado. Tantas coisas que as pessoas elas são criativas foram inseridas. Cristo cada vez mais fora do centro do culto, a reverência, a volta iminente de Cristo cada vez menos falado, a cruz cada vez mais distante como um símbolo, como se diz, um símbolo que não tem significado nenhum, é como se fosse um artefato arquitetônico. Tantas coisas, irmãos, está saindo fora. Hoje a gente vê as pessoas, os cultos hoje, irmãos, eles têm sido mais uma indústria de produção de dopamina no neuro das pessoas do que propriamente um momento de reverência ao Senhor. Irmãos, tem coisas assim, pasme, tá? Às vezes vocês vão achar que eu estou exagerando, mas não estou.
Estou falando isso com base em estudos. Tem coisas que acontecem em cultos hoje, se nós podemos chamar de culto, que não tem muita diferença do ponto de prazer, de produção de dopamina de um usuário de crack. Não tem. Irmão, se nós estimularmos dopamina todo o tempo no nosso organismo, o nosso organismo vai ficar escravo disso. Nós vamos ter as pessoas. Você pode ver irmãos, por que as crianças hoje elas são diagnosticadas com muito mais frequência, muito rápido, com TDAH, com autismo, com ansiedade, com hiperatividade e muitas outras coisas. Por quê? Porque o mundo virtual, quando a criança ela fica na frente da televisão, na frente do videogame, na frente do celular, o organismo dela produz dopamina todo o tempo. Você já viu uma criança quando você fala que vai tomar o celular dela? Hã? Irmãos, ela tem a mesma atitude de um usuário de crack. Fala para o usuário de crack que você não vai dar o dinheiro para ele. Ou se você dá o dinheiro, o que acontece para ele? Hã? Você sabia, preste atenção, você sabia que a geração agora, ela é uma geração muito mais tendenciosa a usarem drogas no futuro, você sabia? E a culpa de quem? Dos pais. Sabe por quê? Porque os pais, para não ter desavença, né? Ou para não deixar a criança triste, ele deixa a criança todo o tempo produzindo dopamina através da tela. Você pode ver que elas não conseguem mais se concentrar, elas não conseguem mais ter calma, elas só vivem ansiosas, elas querem o celular, se você não der, elas ficam, elas acordam, elas dormem, elas querem, ou seja, as crianças, irmãos, elas estão entrando num processo de ser nóia virtual. E quando crescer, como que o organismo deles vão estar acostumado? Fala para mim. O organismo deles vão estar acostumado com produzir o quê? Dopamina. Aí o que eles vão querer? Eles vão ser tendenciosos a cair na droga, em todas as coisas que geram prazer. Vocês estão entendendo ou não? É a mesma coisa, irmãos, desses cultos que nós vemos hoje. Ajuntamento de toda a arquitetura com as questões sensoriais que nós temos, o ouvir e o enxergar, com som, isso produz dopamina. Palavras positivas, palavras motivacionais, dopamina. Aí o que acontece? Quando a pessoa vê que aquilo ali não resolve mais nada, ela vai procurar lá fora alguma coisa que gera o mesmo prazer. Por isso que nós temos tantas pessoas que um tempo ela está eufórica na igreja, daqui a pouco ela está eufórica lá fora. Ao invés do evangelho gerar renúncia, arrependimento, constrangimento, mudança de atitude, mudança de mente, esse evangelho falso, este culto falso, gera o quê? Prazer a todo tempo, uma indústria de dopamina, irmãos, de prazer. Aí sabe o que acontece? Quando ela vê que não tem resultado aquilo lá, o organismo dela quer prazer. Aí o que ela vai fazer? Ela vai para o mundo. Vocês estão entendendo como que é sério? Como não é só uma questão espiritual, tem questões físicas e patológicas também que nós temos que entender, conhecer a questão intelectual das pessoas, porque só o evangelho é alimento, irmãos. Só o evangelho que sustenta. O culto não foi feito para agradar ninguém. O culto não foi feito para fazer ninguém se sentir bem. O culto é sobre reverenciar, o culto é sobre servir ao Senhor através dos nossos corpos, sacrifício vivo, através do nosso louvor, da nossa oferta, da nossa renúncia, da nossa adoração, reconhecer um Deus soberano. Isso é o culto. O culto não é sobre entretenimento, teatro, encenações, apresentações. Não, isso aí a gente faz em outro lugar, na escola. O culto é sobre Jesus. O culto é sobre um Deus soberano. Então,
Se o culto é sobre Deus, tudo que permeia esse culto, seja a música, seja o louvor ou a música, seja a oração, seja a palavra, seja a liturgia, tem que ser centralizado em Deus. E a vontade de Deus está onde? Nas Escrituras. Entendeu, irmãos? Às vezes é chato, a gente fala assim, nossa, mas é muito chato, é muito careta, né? Mas sabe por quê? Porque nós caímos no conto do vigário também. Alguém mudou isso lá atrás e nós fomos acostumados desse jeito, porque é gostoso. Só que não é o original. O original é o que está na Escritura. E alguém, devagarzinho, foi mudando tudo esse estilo, tudo esse... Irmãos, antigamente eu lembro, quando eu ia com meu pai e com a minha mãe na igreja, eu tinha 8, 9 anos, era só palavra, irmãos. Era escola bíblica dominical, sermão, louvores cristocêntricos, oferta, dízimo, liturgia. Era tudo lindo. Pessoas vestidas decentemente, homens e mulheres, jovens, seguindo seus pais. Era o original. Aí começou a vir a tecnologia, e quando Paulo diz lá em Romanos, que é um texto que as pessoas esquecem, não vos conformeis com este século, não vos amoldeis com este século. O que é vos amoldar? Nós temos um modelo original, e a tecnologia, este século vem e nos reveste com a mesma forma. Não vos amoldeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente. O que as pessoas aconteceu? Elas foram se moldando com este século, irmãos. Eles foram se moldando. Ou seja, as coisas originais foram saindo e as coisas seculares foram entrando. As coisas que é boa, as coisas que é legal, as coisas que parecem ser atraente foram entrando. E nós caímos nessa. Porque nós não queríamos ler, nós não queríamos estudar, nós não queríamos uma referência de alguém que conhece. Qualquer um que falava que era pastor, nós já reconhecia como pastor sobre a nossa vida, e nós começamos a aplicar isso aí. Mas quando você vai para a Escritura, você vê que está totalmente diferente do que a Escritura faz. Porque alguém mudou, o homem foi incutindo, o homem foi colocando dando a sua pincelada, dando a sua pincelada, dando a sua pincelada. E o que aconteceu? Deturpou totalmente aquilo que agrada a Deus, irmãos. Então por isso que hoje nós achamos estranho. Tem muita gente que você chamar para vir num culto, com as luzes tudo acesa, com uma palavra teocêntrica, cristocêntrica, contextualizada, repleta de hermenêutica. A pessoa fala, parece uma câmara fria, esse povo está morto. Eu não senti nada. Verdade. Por quê? Porque ela tem na mente dela que o culto é você sentir alguma coisa, que o culto é você se emocionar, que o culto é você chegar ao êxtase. E não é, irmãos. Porque o culto não é sobre nós. Só gera prazer quando é sobre nós. O culto é sobre entregar. O culto é sobre entregar ao Senhor. E para quem reconhece que o culto é sobre entregar, ele tem prazer em entregar ao Senhor. Ele tem prazer em entregar, ele não tem prazer só em receber. Ele tem prazer em vir ao culto e entregar o seu melhor culto de coração, a sua melhor oração, a sua melhor oferta, a sua melhor atenção, o seu melhor compromisso. Por quê? Porque é para o Senhor. Nós não podemos ter prazer só naquilo que parece que nós recebemos, não naquilo que nós entregamos. E o culto é sobre isso. Abre Efésios 5:19. Olha lá, ó. Isso aqui tem algumas direções, né? Bíblica, de como agir no culto. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Próximo. Dando sempre graça por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui tem algumas referências em Efésios de como lidar, né? Quando fala dos salmos, entoando louvores, está falando da leitura pública. Abre Lucas 4, vamos ler o 16 e o 17, um exemplo de Jesus, quando Jesus
foi ao templo, o que ele fez? É porque só nós que somos o cara, nós queremos fazer diferente. Jesus nunca é referência. A referência sempre é o homem. Você já reparou, irmãos, que todo mundo que ele começa uma igreja, ele abre uma igreja, ele participa de uma igreja, ele sempre quer imitar o homem, nunca Jesus, né? Já reparou? Se o homem colocar um monte de melancia na frente da igreja, com as luzinhas dentro, o que ele faz? Coloca um monte de melancia com as luzinhas dentro. Nunca Jesus, sempre é o homem. E Jesus é a maior referência, irmãos. Jesus é a maior referência de pastor, a ponto de ele ser o sumo pastor, o sumo sacerdote. É a referência de evangelista, é a referência de missionário, é a referência de servo, é a referência de Senhor. Jesus é a nossa referência, porque nós temos dificuldade de ter Jesus como referência e mais facilidade de ter o homem erra. Eu só sou referência para alguém se eu tiver pautado nas Escrituras, porque senão eu posso errar. Olha lá, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler. Irmão, se Jesus lia, por que nós que não somos ninguém não queremos ler a Escritura? Se Jesus regia as coisas através da Escritura, por que nós que somos um Zé Ninguém, Zé Ruela, não queremos ler? Por que nós queremos sempre fazer o da nossa vontade? Porque nós queremos inventar. Você está entendendo que se nós mantermos os princípios que regem o culto, nós não vamos sair fora do que agrada a Deus. Nós não vamos sair fora. Nós vamos ter um filtro para não fazer o que nós gostamos, o que achamos que é bacana. Nós vamos fazer o que agrada a Deus, porque o culto é sobre Deus. O culto é sobre reverenciar Ele. Então nós não precisamos fazer nada do que nós gostamos na igreja. Este é um ponto que as pessoas não entenderam. Até no discipulado que a gente fazemos bíblico, nós estudamos muito sobre a igreja. Nós falamos sobre isso, que as pessoas elas confundem o que é a igreja. Elas acham que a igreja é uma farmácia, né? Onde antigamente tinha só remédio, hoje tem tudo, hoje virou uma conveniência. Hoje tem açaí, tem azeitona, tem palmito, tem tudo que você imagina na farmácia. Só que ela continua chamando farmácia. É igual a igreja. A igreja antigamente só tinha o que era para a igreja. Hoje não, ela continua chamando igreja, mas ela virou uma conveniência. Ela tem o que os outros querem. Eu quero cura, eu vou na igreja, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Mas a igreja não é sobre isso. A igreja é a reunião dos santos e todos aqueles que confessam que Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, peregrinou, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e um dia vai voltar para nos buscar. Isso é a igreja. As pessoas confundem. Acham que é sanatório. Tem gente que acha que a igreja é sanatório, é clínica psicológica ou psiquiátrica, que as pessoas têm que fazer terapia na igreja. A igreja não é lugar de terapia. Terapia vai para um psicanalista, para um psicólogo. A igreja é lugar de nós reconhecermos a misericórdia de Deus, reconhecer que nós somos pecadores e que a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcançou, nos purificou, nos deu um novo nome e nos dá a possibilidade de vivermos eternamente com Ele. Isso que faz a igreja, que vivemos em comunhão uns com os outros, que edificamos uns aos outros. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha aqui, Jesus foi para lá, chegou lá, irmãos, ele não começou a pular e gritar, espernear, falar em língua e virar aquele forféu todo. Ele levantou para ler. Porque Jesus fazia a vontade de Deus. É só nós que não queremos fazer. Jesus falava, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E só nós que não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a vontade nossa, do homem. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ou seja, naquele tempo ainda não tinha o Novo Testamento, né? Era só o Antigo Testamento, o Pentateuco, né? O Decálogo, que eram os 10 mandamentos que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da lei e os profetas, os livros dos profetas. Próximo. Olha o que estava escrito lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi lá, abriu a Bíblia e estava falando sobre ele.
Então, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, irmãos, vai estar falando sobre Jesus. Nós temos que abrir a Bíblia para falar sobre Jesus para as pessoas. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Próximo. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu não vou continuar falando não, porque eu vou pregar domingo sobre isso aí. O povo escorraçou ele, entendeu? Quando abre a Bíblia, irmãos, e fala a verdade, é pouca aceitação que nós temos. Mas é um exemplo de que Jesus usou as Escrituras em um culto. Quando Jesus venceu Satanás, ele falou: está escrito, está escrito, está escrito. Com 12 anos, em Jerusalém, quando a sua família subiu para o censo, a sua mãe e seu pai voltou embora, esqueceram do menino onde ele estava lá no meio dos mestres, aprendendo, falando. Jesus Cristo, ele estudava a Bíblia. E ele aplicava a Bíblia. Aí no século 21, aonde a apostasia tomou conta, onde o espírito do anticristo já está entre nós, sabe o que nós queremos? Nós queremos se desapartar da Bíblia, irmão, sendo que isso aqui é a presença pura de Deus, é inerrante, é infalível, é suficiente, é só as Escrituras. Nós não podemos abrir mão disso. Isto tem que permear a nossa vida, tem que permear o culto. Goste ou não goste, seja legal ou não seja legal, seja interessante ou não seja interessante, nós não temos autorização para tirar as Escrituras do culto, irmãos. Não temos. Nós não temos autorização. Não adianta nós querer ficarmos inventando um monte de coisa, e nada de Escritura, é música, fulano canta uma, fulano fala isso, fulano faz isso, aí chama o fulano, chama o grupo do fulano, chama o ciclano, e nada de Bíblia, e nada de Bíblia, e nada de Bíblia. Aí chega na hora da palavra, o cara lê um texto lá, nada de Bíblia. Nós não temos autorização para isso. Isto não é um culto. Isto não é um culto. Nem baseado nas Escrituras Sagradas, nem baseado nos pais da igreja, nos reformadores, nos mártires, nos apóstolos. Isto não é um culto, irmãos. Infelizmente, isto não é um culto e nós precisamos aceitar e colocar isso em prática. Olha que nós nem queremos primitivizar a igreja, mas se nós formos lá para Atos 2, abre lá em Atos 2, quer ver, ó? Atos 2,42, olha aqui, e nós não temos interesse de primitivizar a igreja. A igreja primitiva é primitiva, a igreja do século 21 é a igreja do século 21. Nós somos essa igreja do século 21. Nós não vamos querer trazer costumes lá da igreja primitiva para cá. Mas princípios que não foram eles que estabeleceram, e sim as Escrituras, nós aplicamos hoje. Nós não podemos abrir mão. Olha lá, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha, preste atenção como que eles viviam, como que era a reunião deles. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e certeza de coração. Louvando a Deus e cantando com simpatia, louvando a Deus e cantando com simpatia, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor. Igreja não tem método de crescimento. Igreja não tem método de crescimento. Toda igreja que estabelece método de crescimento é uma empresa religiosa, não é o corpo de Cristo.
Por quê? Porque o homem não tem poder para fazer o corpo que é de Cristo crescer. É o Espírito Santo que acrescenta a este corpo. Olha lá. E enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Se a gente for querer inserir, irmãos, esse network na igreja, este modelo, esse sistema de crescimento, nós temos que sair fora das Escrituras. Porque isso envolve ativismo, isso envolve a centralização da vontade do homem, e isso sai fora das Escrituras. Pode ver que o Senhor ia acrescentando àquela igreja os que iam ser salvos. Aí a palavra diz que quando cada parte desse corpo exerce a sua função de forma justa, o corpo cresce. O corpo cresce saudável. Para edificação própria em amor, a palavra diz. Não tem método de crescimento, irmãos, para a igreja do Senhor que não seja o evangelho. Qualquer outra coisa que cresce sem ser o evangelho é uma empresa religiosa e não é igreja. Você pode cavucar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, era apostólica, pode estudar, você não vai ver método de crescimento para a igreja se não for evangelho. Não tem. Isso é coisa do homem. Por quê? Porque o homem tem luxúria. O homem colocou a sua luxúria pessoal naquilo que não é dele, é de Cristo. E ele precisa sustentar essa luxúria. Tanto a pessoal como a da instituição, a institucionalidade. Aí precisa crescer. Por quê? Precisa gerar recurso. Mas com isso, nós temos igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. As igrejas estão grandes como o mar e rasas como uma piscina. Por quê? Porque não tem evangelho, não tem Bíblia, não tem estudo. E as pessoas se sustentam onde? Ora que esses prazeres gerados pela parte externa, preste atenção, irmãos. Essas coisas que é colocado externamente inseridas na igreja, chamado de culto, e chamado de vários nomes, porque nem de culto estão chamando mais, estão chamando de outros nomes. Isso são coisas externas. Isso são colocados para gerar, fabricar esses prazeres na pessoa. Então, coisas que está ligado externa para dentro. O evangelho, irmãos, é diferente. O evangelho transforma a pessoa de dentro para fora. O evangelho não é algo que você pega de fora e traz de dentro. Por quê? Porque a totalidade do evangelho se chama terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo de Deus. E aonde está o Espírito Santo de Deus? Dentro de nós, porque nós somos morada deles. Então, da onde sai? Lembra quando Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber dessa água, jamais tornará a ter sede. E fluirão, não flui de fora para dentro, só flui de dentro para fora. E fluirão de você rios de águas vivas. Ou seja, só o evangelho foi feito, tem poder, capacidade para gerar algo interno, que é evidenciado externamente, na mudança de vida, na mudança de conduta, na questão dos frutos do Espírito. Essas coisas são estereóticas, irmãos. Isso é a mesma coisa de você tomar um remédio para dormir. Por que vou falar de uma forma técnica agora. Por que as pessoas tomam um remédio para dormir? Porque o corpo não produz o sono mais. O corpo não está produzindo mais o sono. Aí o que ele faz? Ele pega algo externo, preste atenção, ingere para o interno. Ele pegou algo externo e colocou lá dentro para fazer aquilo que o organismo não está produzindo mais.
Ah, a pessoa é ansiosa. O que ela faz? Ela pega lá um Rivotril, uma Ritalina, alguma coisa, externo, e coloca dentro do seu interno. Porque os seus neurotransmissores não estão produzindo mais aquelas substâncias para você não ficar ansioso. Está entendendo? É a mesma coisa dessas coisas que são incutidas no culto público, deste evangelho falso. São coisas estereóticas que tentam suprir o interior das pessoas. Sabe o que acontece? Quem aqui já tem dor de cabeça, toma um dipirona, já não faz mais nem efeito mais. Dorflex está lá em casa, irmãos, toma com... A Dani toma no almoço, assim, ó, já vai cortando no garfo e tomando Dorflex com pão, com salsicha, o que tem. Faz nem efeito mais. Falei para ela, come a cartela para ver se não melhora. Tem dor em tudo quanto é lugar, até no documento. O nosso organismo, irmãos, as nossas células são reprogramáveis. Chega uma hora que não faz efeito mais. Então, todas essas coisas externas que querem substituir um evangelho interno, chega uma hora que não tem mais efeito. Aí sabe o que acontece? A pessoa volta para trás. Porque só o evangelho gera vida. Só o evangelho gera mudança. Só o evangelho é a palavra de Deus, contém Deus e é o próprio Deus. Só o evangelho, a palavra diz que é mais cortante do que faca de dois gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, onde a medicina, o homem, ninguém pode chegar. O evangelho chega. Nada de externo, nada de estereótipo que você coloque dentro de você, seja no seu centro do seu intelecto, no seu coração, na sua mente, nada vai poder chegar onde o evangelho chega, nenhum lugar. Então, irmãos, o que acontece? Nós não podemos ficar inserindo coisas no culto público que não seja baseado na palavra de Deus. Não seja. O culto não foi feito para encher ninguém de emoção. É melhor você sair daqui vaziozinho, murchinho, mas mastigando a palavra e no outro dia colocando em prática, do que você sair igual aquela bexigona de aniversário, no outro dia está murchinha. Murchinha. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se alimenta de palavra. Não vamos, já está tarde, irmãos, nós já vamos encerrar. Não vamos nem falar da parte da música. Da música nós falamos no próximo culto, né? Que dentro desse estudo era a leitura das escrituras públicas e a música. Que as músicas estão uma aberração também, tá, irmãos? Não é só o fato de cantar. Canta bonito, canta feio, canta bonito não. Tem uma que está no auge aí agora, que, meu Deus do céu, que a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Está todo mundo cantando, mas não está na Bíblia isso. Então você pegar algo, colocar uma melodia bonita, algo que, irmãos, preste atenção, nós vivemos e somos movidos por energia, frequência, a todo tempo. Tudo que nós fazemos é vibração, é energia, tudo que nós fazemos. E a música tem muito a ver com isso. Por isso que eu vou falar de novo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pode ver que quantas vezes Jesus falava, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Um dia ele falou para os discípulos, bem-aventurado vocês que ouvem e entendem, porque eles ouvem e não entendem. Vocês olham e enxergam, porque eles olham e eles não podem ver nada. Então música tem uma grande porcentagem, irmãos. Por quê? Porque as pessoas hoje estão descriminalizando a música por conta dessa questão gospel. Só que a música foi uma ferramenta que Deus fez para a glorificação de Deus. A música faz parte da glorificação de Deus. Desde lá de trás, no Antigo Testamento, Lúcifer era regente do coral. Nós vemos Davi, salmos, temos canções, pode ver o que falou lá, ó, cantando, entoando louvores de coração. A música faz parte da glorificação de Deus. Em Apocalipse fala que os 24 anos estão louvando ao Senhor, santo, santo, santo.
Quando Jesus entra na entrada triunfal, as crianças, as pessoas estão cantando. A música faz parte, mas a música que é a palavra de Deus. A palavra de Deus cantada. Isso é um princípio do culto, a palavra de Deus cantada. Nós não podemos pegar algo que não tem base teológica, não tem base teocêntrica, cristocêntrica, e colocar uma melodia bonita e gerar frequência nas pessoas que mexe com o seu emocional, frequência, porque nós estamos baseados em frequência, em energia. Você pode ver, eu já falei isso aí. Quando você escuta um rock, você sente alguma coisa? Quando você escuta uma música lenta, se pegar aquelas lentas antigas assim, lembra Good Times, aquelas músicas que é lá do passado? Você já começa a lembrar, né? Lá de trás, não dá um negócio? Você está vendo como que frequência faz a diferença? Como que a música faz a diferença? Tem tudo a ver, irmãos. Então, quando nós cantamos algo que não é bíblico, levados à emoção, nós estamos descumprindo algo. Nós estamos abrindo a boca e adorando o homem, falando de algo vago que não tem base em Cristo. Você pode ver, se você pegar essa música do Jefferson e daquela menina lá, olha que melodia bacana. Aquela música lá, as pessoas elas ficam eufóricas, mas é uma música triunfalista, porque ela fala assim, que o Messias vai voltar para nos buscar e que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará, mas a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Ou seja, tem dois erros teológicos aí. A igreja não vai ser arrebatada num piscar de olho, no suar da trombeta, com autorização de Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós vamos ser arrebatados às alturas com Cristo. Entendeu? Não é a igreja que vai ser arrebatada num piscar de olho. Num piscar de olho, no som da trombeta, os mortos vão ressuscitar. Já tem um erro teológico. E se fosse só isso estava bom, mas é algo triunfalista, porque fala assim, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ou seja, julgamento, mas a igreja vai ser arrebatada, ou seja, a igreja vai escapar do julgamento. Você está entendendo? É uma canção triunfalista, escapista, e não é isso. Lá fala que todos, vivos e mortos, comparecerão ao tribunal de Cristo. Vivos e mortos. Você está entendendo? Sabor de mel, irmãos. Uma música que canta em todo lugar. Aquela música de Deus, fala para mim. Ela é bonita. O tanto que eu já cantei aquela música, ela é legal, né? Melodia dela. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É brincadeira, né? Que Deus é esse? Então quer dizer que quem viu você passar você na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ou seja, não tem nada de Deus, porque Deus não é vingativo desse jeito. E as pessoas cantam. A igreja fala loucura com isso aí, vai em êxtase, irmãos. Eu já vi culto que as pessoas vão em êxtase com isso aí. Mas o que tem de Bíblia nisso aí? Nada. Nada de Bíblia. Você está entendendo como que é sério a leitura das Escrituras e a música com base bíblica, teologicamente? Porque o louvor não é algo à parte do culto. O louvor faz parte do culto. A oração não é algo à parte do culto. A oração faz parte do culto. Então a oração tem que orar a palavra de Deus e o louvor tem que louvar a palavra de Deus. Ou seja, tudo que permeia o nosso tempo aqui é a palavra de Deus. Tudo. Mas isso é chato. Não é chato não. Depois chega na sua casa e discute com Jesus. Mas não é chato não. É muito bom. Pelo menos a gente não erra. Foi Jesus. Jesus ensinou a jejuar. Jesus ensinou... se não valesse ele dizer nada. Jesus ensinou a jejuar. Jesus ensinou a dar esmola. Jesus ensinou a orar. Tudo ele ensinou. Nós fazemos o contrário. Hoje as pessoas dão esmola e tiram foto e põem no Instagram. Jesus fala assim, o que sua mão direita fazer, a esquerda não precisa ficar sabendo.
Você já vai receber do seu Pai. Quando jejuar, lava o rosto para ninguém ver. Hoje não. Se Jesus falou que era para você lavar o rosto para ninguém saber, por que está escrito assim, campanha de jejum? Mas não é para falar, gente. O que você vai pôr no folder lá que vai ter campanha de jejum? Jesus falou que não é para falar que vai jejuar. Vai contra a Bíblia. Ó, Jesus falou assim, ó, quando jejuar não faz igual os hipócritas, que fica na praça com o rosto, ó, estou jejuando. Ele fala assim, ó, limpe, lave seu rosto, fique firme, ninguém precisa saber que você está jejuando. O Pai de vocês que está em secreto o recompensará. Aí tem campanha de jejum. Ou seja, todo mundo já sabe que está todo mundo jejuando. Que base que tem? Tem base nenhuma. Então, irmãos, nós temos que levar em consideração isso. Isso nos amadurece. Isso nos faz mais maduros. Isso nos emancipa na caminhada com Cristo. Isso faz bem. Você lembra a palavra que nós lemos o texto a semana passada? Que essas pessoas que pregam heresia têm destruído famílias. Então você conhecer a palavra não é para pregar. Você conhecer a palavra é para defender sua família. É para defender você mesmo de falsas palavras que te levem para o buraco. A palavra diz que eles estão destruindo famílias. Então nós precisamos ensinar, nós precisamos todos aprender. Para quê? Para proteger a nossa família, a família da igreja, os nossos filhos dessas palavras falsas. É para isso que nós precisamos aprender, e é isso que nós estamos fazendo. Se coloque de pé, irmãos, vamos encerrar. Semana que vem nós continuamos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu de aprendizado, Pai. Nós sabemos, Pai, que não é fácil, porque nós aprendemos de outra forma. E todo aprendizado tem a ver com o tempo, tem a ver com os nossos costumes, com uma rotina. Mas nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, para que vençamos, Pai, a nossa vontade, para que possamos colocar em prática aquilo que é a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor tem alimentado a igreja, sustentado a igreja, Pai. Obrigado porque muitas pessoas têm colocado em prática aquilo que têm aprendido. E este é o nosso papel. Papel do presbítero, dos pastores, de líderes, da igreja em geral. Ensinar, exortar, consolar. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um que esteve aqui presente, que saiu dos seus lares, se dispôs a aprender um pouco mais do Senhor. Que essa palavra faça morada, que eles possam colocar essa palavra em prática. Nada do que falamos aqui é com teor de crítica a alguma igreja, alguma denominação, algum pastor. Estamos falando baseado nas Escrituras, Pai. Baseado naquilo que as Escrituras diz. Estamos ensinando, consolidando e protegendo o nosso povo. Tira toda a confusão do nosso meio, da nossa mente, e nos leve debaixo da Tua proteção. Nos dê um resto de semana abençoado, porque o Senhor é poderoso, fiel e justo para cumprir todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelos nossos filhos. Protege os nossos filhos, o nosso país, a nossa cidade. Proteja-nos de chuva forte, todas as cidades que foram atingidas, Pai, pelo clima, que o Senhor possa sustentar esse povo. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não é o Criador que saiu do controle de tudo. É a criatura, Pai, que está tentando ter o controle de todas as coisas. Obrigado, Jesus, nós te amamos para todo sempre. Amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe.